né? O Rodrigo falou de pragas, eu vou falar um pouquinho de pragas que atacam as flores também, que é muito chato. É lesma, pulgão também no botão, quando o botão geralmente está fechado, o pulgão vem, suga ali, aí o botão aborta. Camundongo, rato também rói essa a gente chama o narizinho aqui, né? O pólen da orquídea também é um bicho muito chato. Caramujo e lesma é campeão de estragar flores. Ixi, falar pra você que bicho para estragar flor de orquídea é fácil, viu? Muito. Passarinho. Eu tive um problema de ataque de tico-tico aqui no sítio, só que não teve como, não podia matar, né? O que eu tive que fazer? Pendurar um monte daquele, agora não usa mais, né? Um monte de CD espalhado pela orquidária inteira. Era CD para tudo quanto é lado pendurado, que aí ficava virando, espantava esses bichos. Bichinho, os tico-tico que vinha bem no botãozinho ali no miolinho e ficava moendo ali. Vamos lá, gente. Tem outra coisa que inibe a floração, sabe o que é? Que o pessoal não comenta muito, é o excesso de adubação nitrogenada. Tá? Se você coloca muito nitrogênio na planta, na orquídea em principal, diminui drasticamente a floração. Pode diminuir a carga de botões, ou até mesmo inibir mesmo no caso do Cymbidium. Tá? O que acontece no Cymbidium? Quando você coloca muito nitrogênio, começa a sair muito broto. Né? Broto para tudo quanto é lado. E como tem muito broto, ele divide toda a energia nos brotos e não sobra energia para floração. O que a gente fazia na produção? A gente quebrava os brotos e deixava só um broto, né? Para controlar. Por quê que a gente não conseguia controlar o nitrogênio? A gente usava muito adubo orgânico naquela época, não usava muito pouco adubo químico. Então, se esquentava e dava umidade, a gente usava muito torta de mamona. Torta de mamona tem muito nitrogênio. Então, o excesso de nitrogênio também faz esse efeito de não vir floração. É a mesma coisa que colocasse a planta em menos sol, com menos luz. Tá? Se a planta tiver, estou vendo alguma mensagem do Rodrigo ali, bem interessante. Se a planta tiver algum estresse, ela pode ficar sem floração em um ano e voltar no outro, na mesma época, ou pode variar? Sim, depende muito da planta, Rodrigo. Eu vou falar que a maioria sim, que nem as catleias, elas geneticamente têm uma época para vir a floração. Se ela sofre realmente um estresse, ou por exemplo, eu vou dividir essa touceira da Cymbidium aqui, aí ela não vai vir a floração. Provavelmente ela vai soltar o broto, tudo, e vai vir na época certa de floração mesmo. Pode ser que não mude tanto assim. Agora, tem uma coisa que a gente faz, uma técnica que a gente usava que era muito arriscado. Praticamente eu nunca acertei essa técnica, assim, em produção. Acertava em teste um ou outro vaso e tentava em produção, errava 95% da produção. Tinha o broto, a gente tinha dois, vamos dizer que o Cymbidium sempre solta às vezes dois brotos. Eu quebrava o broto que saía primeiro e deixava o menor para atrasar a floração, né? Ou nem tinha broto ainda, a gente quebrava, ia quebrando os brotos que iam saindo, e quando saía um na época que você quisesse que desse flor, aí a gente fazia isso. Então atrasava um pouco o ciclo, mas isso artificialmente, tá? Que nem essa daqui, ela tem tem uma variação aqui. Eu estou muito na dúvida aqui se é da mesma planta que saiu aqui, depois eu vou olhar com calma aqui. Porque é difícil ter essa variação. Sai um broto, tem um broto pequeno, já tem a flor ali, depois essa flor vai sair, né? Em estágio, em época diferente, já é bem difícil de acontecer. Agora tem uma coisa
Tem outras plantas que são então ciclos diferentes, né, que nem a Phalaenopsis, por exemplo, choque térmico, então se mantém ela numa temperatura quente, em média 23 graus, depois você cai para 18 graus, você consegue tirar em época diferente, tá, Rodrigo? Tem outra também, que é o Oncidium aloha, ou Oncidio, tem aquela, da linha de Oncidio tem várias variedades, tem o aloha e tem a Sweet Sugar, que são variedades, são oncídios, né, são bem parecidas, mas são variedades diferentes, que também o ciclo dela não é 1 ano certinho. Eu lembro que dava em torno de 11 a 10 meses a floração. Então, teoricamente, ela deu flor tal mês, aí no outro mês pode ser que vai, no outro ano, pode ser que vai mudando a época de floração. Tá? Por isso não ser um ciclo de 12 meses fechado certinho. Tá? Então, eu acho que é bem por aí. Agora, o que acontece para não vir flor mesmo, tá? É justamente isso. Se você começa, por exemplo, a Cymbidium precisa de bastante luz e frio. Se ela ficar no escuro e num lugar um pouco mais quente, ela não vai vir flor de jeito nenhum. Então, se você soma duas coisas, dois fatores para não vir flor, não vai vir flor mesmo. Então, só um fator isolado pode ser que não dê tanto problema, tá? Por exemplo, você começa a dar uma carga de nitrogênio aqui na Phalaenopsis e não dá nitrogênio, faz ela crescer, ela ficou bonita, tal, deixa ela mais um pouco no escuro ainda, e ainda não tem um choquinho térmico. É difícil não ter, mas dá um choque térmico pequeno, fraco também, faz uma indução floral e vem uma flor bem mirrada. Então isso pode acontecer também, viu, gente? Então eu falo que é o conjunto desses fatores que inibe muito a floração, deixa uma carga de flor meio muito fraca, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá, Meire, tá, pulgão, tô com raiva deles, tá, Meire? Vai cuidando aí que você vai acabar com eles aí, Meire. Tem que ter um pouco de paciência, o pulgão, ele é terrível mesmo. Tem que dar depois a gente dá uma olhada na sua adubação, se tá tudo certinho, aí a gente vai avaliar esses pulgões aí. Tá, Rodrigo, se a planta tiver algum estresse, né, isso eu já falei, né, o estresse também, tem algumas plantas que o estresse hídrico, você deixa ela seca alguns dias, ela faz a indução floral também, tá, gente? Ela faz essa indução. Então, só que tem que tomar muito cuidado para não estressar ela demais. A gente tem que ter um controle, tá? Em média, 3, 4 dias na semana. Né? A Dendrobium, por exemplo, o pessoal gosta de não jogar água no outono, diminuir bastante para não ter problema de florescimento também. A Dendrobium também, se você viça ela muito, se você cuida muito dela, muito nitrogênio, a carga de flor vem muito baixo, ela atrapalha bastante, tá, gente? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Hoje é uma aula bem tranquila, bem rápida,